11 de fevereiro de 2019. Ricardo Boechat, um jornalista que ganhou 3 vezes o prêmio ESSO, um dos prêmios de maior prestígio do jornalismo brasileiro, perde a vida em um acidente que começou a acontecer de forma latente 30 anos antes. Tudo bem. Pessoal, a loja do Aviões e Músicas, além de e-commerce, é agora também uma loja física e exclusiva. Faça uma visita. Tem o endereço lá no site lojadoaviõesemusicas.com.br. E se você está chegando aqui no canal por causa deste vídeo e deste assunto, aproveita e se inscreva aqui no canal que tem muitos outros conteúdos interessantes sobre aviação. Fevereiro de 2019. Às 11h05 da manhã, o helicóptero Papatango Hotel Papa Golf colide com um caminhão na marginal da rodovia Anhanguera, enquanto ele tentava pousar em emergência com pane de motor. O impacto da colisão tira a vida dos 2 ocupantes do helicóptero, que entra em combustão. Por que esse helicóptero perdeu o motor em voo? Esse acidente, na verdade, começou a acontecer 30 anos antes. Em junho de 1988, o compressor do motor deste helicóptero passou por uma revisão geral. A próxima revisão deveria ser feita depois de 3.500 horas de voo. Um dos itens dessa revisão geral consistia na inspeção do rolamento número 2 do eixo do compressor, uma das partes fundamentais para o funcionamento adequado do conjunto compressor e turbina. Em dezembro de 2011, 23 anos depois desta última revisão documentada, o helicóptero entra em revisão de manutenção. A sua turbina e caixa de engrenagens é revisada, mas o compressor não é inspecionado. Faltam 8 anos para acontecer um acidente. E então, em maio de 2017, 29 anos depois da última revisão, inspetores da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, fazem uma vistoria técnica na aeronave e a consideram não aeronavegável. Entre as diversas não conformidades encontradas, tinham diversas inspeções de manutenção vencidas. Nessa imagem aí que mostra o documento de não conformidade da ANAC, está em grifo a inspeção de 3.500 horas do compressor do motor. Os inspetores da ANAC, tão escorraçados por alguns operadores, havia quebrado o elo de uma corrente que levaria a um acidente. O helicóptero não poderia mais voar até que todas essas não conformidades estivessem corrigidas. Faltava 21 meses para o acidente. O operador então providenciou a correção das discrepâncias, incluindo a remoção do compressor do motor para a revisão geral. Um outro compressor foi instalado no helicóptero, e esse novo tinha as horas zeradas desde a última revisão. A documentação de toda essa manutenção executada foi entregue para a ANAC, que realizou uma nova vistoria técnica e liberou o helicóptero para voo no dia 9 de agosto de 2017. E então, no dia 18 de outubro do mesmo ano, só 70 dias depois da liberação pela ANAC, o compressor novo foi removido do helicóptero e o antigo foi reinstalado. E o pior, não constava nenhum registro de manutenção executada no módulo desse compressor. Nesse momento da história, a última revisão tinha sido feita há mais de 11.066 dias. Isso mesmo, pessoal, mais de 30 anos sem uma revisão em um módulo que deveria ser inspecionado a cada 3.500 horas. Em apenas mais 116 dias, ele iria travar em pleno voo, mas não sem antes indicar ao piloto que a falha estava próxima. Para a gente entender quanto tempo um helicóptero faria essas 3.500 horas de voo, vamos perguntar para o VHD, o Vitor Hugo, piloto e especialista em asas rotativas. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Bom, rapaziada, tudo bem? Meu nome é VHD, para quem não conhece ainda. Bom, rapaziada, é o seguinte, o Lito veio me perguntar em relação à média de horas de voo para helicópteros particulares, né, para esse tipo de voo executivo. E o que eu tenho a responder para vocês é que o cálculo que a gente costuma fazer geralmente gira em torno de 15 horas por mês, tá? Isso é calculado quando geralmente os vendedores vão te vender uma máquina e etc. O cara que voa de 20 a 30 horas por mês no executivo é um cara que voa muito, tá? É considerado uma máquina que voa além do normal, tá?
Uma base de cálculo interessante para fazer é que assim, os Robinson geralmente vencem por ou 12 anos ou 2.200 horas. Aqui no Brasil, a grande maioria deles termina, né, vence a vida útil dele, geralmente por tempo, ou seja, pelos 12 anos. Raramente, em raríssimas exceções, ele vence antes do tempo dos 12 anos, né? Ele geralmente vai vencer ali com 1.200, 1.500 horas, quando muito 1.800 horas voadas no prazo desses 12 anos, tá? Então, para média de cálculo que todo mundo faz, é em média de 15 horas por mês, tá? Então, fazendo esse cálculo aí, vocês vão conseguir chegar agora na conclusão do Lito em relação a horas de voo, em relação a essas peças, tá? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia média aí de horas de voo. E, Litão, um grande abraço, obrigado aí por você ter procurado a gente. E é uma pena eu estar aqui falando sobre acidente, mas é muito bom para informar vocês e que a gente sempre fique cada vez mais na cabeça essas coisas e a gente tenha mais consciência e de procurar os locais que realmente a gente vai se sentir seguro e vai passar segurança para as pessoas que estiverem voando com a gente, beleza? Tamo junto, abraços do VHD. E não esqueçam de se inscrever lá no canal. O canal voltou e eu tô alimentando ele de vez em quando. Abraço. Pois é, você vê? Essa informação é bastante interessante, porque voar uma média de 15 horas por mês significa aí que uma revisão de 3.500 horas demoraria até 233 meses, isso dá 19 anos. Por isso que existe um limite de tempo entre as revisões, que é geralmente de 12 anos para esse módulo. A empresa que estava fazendo esse transporte de táxi aéreo não era homologada para prestar este serviço. A empresa que contratou esse serviço liberou uma nota para a imprensa dizendo que havia verificado apenas que o registro da aeronave era válido e estava com as manutenções em dia no site da ANAC. Como eu já disse em outros vídeos, não faz diferença para um acidente se a pessoa que você está transportando pagou ou não pelo serviço. O que faz diferença é que se você descumpre um regulamento como esse, quantos outros não são descumpridos? No dia do acidente, o piloto, que também era dono da empresa e que não estava bem financeiramente, chegou ao campo de Marte por volta de 6h45 da manhã. A aeronave decolou de lá às 8h20 e seguiu para o heliponto Bandeirantes, onde o jornalista Boechat embarcou e ia para o compromisso em Campinas. Depois do embarque, o voo foi normal até Campinas, onde pousou ali por volta de 9h15 da manhã. Boechat desembarcou e foi cumprir a agenda dele, enquanto o piloto decolou em direção ao aeródromo de Amarais, distante de uns 10 quilômetros de lá desse hotel. E ao chegar lá, pousou próximo a um centro de manutenção. O pessoal da oficina de lá desse aeroporto passou a informação durante a investigação que o piloto disse a eles que havia uma luz acesa no painel da aeronave, mas não especificou qual que era. O dono da oficina ofereceu então a oficina para a realização da manutenção e essa oferta foi recusada pelo piloto. Bem, apesar do relatório não poder afirmar qual luz que estava acesa, é possível a gente inferir que fosse a luz indicadora de limalhas no sistema de óleo. E daqui a pouco eu vou explicar isso. O importante agora é saber o seguinte: com essa luz acesa, o helicóptero não poderia voar. E com ela queimada, ou seja, se ela não acender durante o teste, o helicóptero também não poderia voar. Por isso que esse sistema de luzes tem que ser verificado antes de cada partida do motor. Estava se esvaindo aí a última chance de evitar a pane deste motor em voo. O último elo da corrente que causa acidentes tinha se fechado. O piloto passou ali uns 30 minutos em Amarais, com a capota do motor aberta, e depois fechou e decolou para ir buscar o jornalista para fazer o voo de volta para São Paulo. O pouso nesse heliponto do Hotel Royal Plaza foi às 10h40 da manhã. 9 minutos depois, já com Boechat a bordo, ocorreu essa decolagem. Depois de mais de 30 anos sem revisão, o compressor do motor iria travar em voo em apenas 15 minutos depois da decolagem. Ainda assim, a falha de um motor de helicóptero em voo não significa que vai ocorrer um acidente. Helicópteros planam também igual aos aviões, embora o nome seja outro, se chama autorrotação. Se você quiser saber o que é isso, tem um vídeo meu aqui com o próprio VHD simulando uma alta rotação. Tá aqui, ó. Não foram só 30 anos sem revisão do compressor. As trocas de óleo do motor, que deveriam acontecer a cada 600 horas ou 12 meses, o que ocorresse primeiro, foi negligenciada diversas vezes. Em um determinado período, não ocorreu a troca de óleo por quase
39 meses. Essa manutenção inadequada nas trocas de óleo fez com que depósitos de carbono se acumulassem em uma tubulação que servia para lubrificar o tal do rolamento número 2 do compressor que eu falei lá no início. Sem lubrificação adequada, esse rolamento começou a se deteriorar, a ponto de soltar limalhas de ferro no sistema de óleo. Essas limalhas, por serem magnéticas, são capturadas por sensores que ficam monitorando o sistema de óleo. Esses sensores são chamados de chip detectors. E quando eles atingem um determinado nível de limalha, eles fecham um circuito elétrico no sensor que faz acender uma lâmpada no painel do avião, indicando que algo muito errado está acontecendo. E por isso, não se pode dar partida no motor com a luz acesa. A deterioração do rolamento continuou pela falta de óleo, até que ele entrou em colapso, travando o compressor do motor e fazendo com que as pás do rotor do helicóptero passassem a girar livremente, para que o planeio em autorrotação fosse possível. O piloto, então, quando acontece essa situação, ele tem poucos segundos para encontrar uma área para pousar. E ele provavelmente escolheu uma área gramada entre as duas pistas do rodoanel. Mas ele não conseguiu parar lá na área que ele escolheu e acabou passando entre dois viadutos tentando pousar um pouco mais abaixo. E ele teria conseguido, mas nesse mesmo momento trafegava um caminhão em sentido perpendicular na rodovia e que não teve como parar antes de colidir com o helicóptero. Aliás, ele nem viu o helicóptero. Tanto o piloto Quattrucci quanto o Boechat perderam a vida na hora do impacto. Quando o incêndio começou, eles não tinham mais vida. Terminava ali uma história fantástica de um jornalista brilhante e um acidente que estava adormecido, esperando para acontecer depois de tantos anos de regulamentos e procedimentos não cumpridos. É triste. Durante a investigação, os técnicos do CENIPA tiveram dificuldades em levantar a documentação de manutenção do helicóptero. Muitos desses documentos estavam rasurados e com numeração que não batia, a ponto de estar escrito assim no relatório. Tais informações suscitam dúvidas sobre todos os registros de manutenção do operador da aeronave Papatango Hotel Papa Golf, levando à necessidade de consultas a registros disponibilizados pela ANAC e por diferentes oficinas de manutenção que realizaram serviços para o operador. Se você fica com medo de voar depois de saber dessas informações que são públicas, e inclusive eu vou deixar o link do relatório aí na descrição, não precisa ter medo. Existem diferentes níveis de regulamento para diferentes níveis de transporte de pessoas. De maneira regular, que é o voo comercial, esse que você compra passagem para viajar. Ou de maneira não regular, que é o caso do táxi aéreo. E não confunda esse nome não regular, não quer dizer que seja irregular, tá bom? Não regular é só uma maneira de dizer que não ocorre diariamente, não é um transporte regular para essas mesmas rotas. Então, depois desse acidente e da nota da imprensa da empresa que contratou o serviço de transporte, a ANAC disponibilizou um aplicativo chamado Voe Seguro, em que você coloca o prefixo do avião que você vai voar ou a razão social da empresa que você está contratando e ele informa se aquele avião ou empresa é de táxi aéreo e se está homologada para transportar passageiros pagantes. O link desse aplicativo também vou deixar aí na descrição. Uma outra maneira de você não sentir tanto medo também, ou olhar por um outro prisma a questão da segurança, é o seguinte: esse helicóptero voou mais de 30 anos sem uma manutenção adequada no compressor e ainda com trocas de óleo fora do padrão para que o motor viesse a falhar. Eu acho que isso é um atestado da qualidade do material aeronáutico, você não acha? Ficam as lições tanto para os operadores quanto para as oficinas, do quão importante é seguir os procedimentos de manutenção e operação para a gente manter o nível de segurança aérea elevado. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, seguir os procedimentos. Se inscreva no canal para receber novas notificações de novos vídeos, acione o sininho para receber essas notificações, considere apoiar o canal por apenas R$ 2,99 por mês. Um grande abraço e até o próximo voo!